Bom dia, meus amigos. Primeiramente, me desculpem os óculos escuros, porque eu estou com um problema na vista e não estou podendo muita luz. Mas o importante é que a gente está aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver alguns exercícios. Tá legal? Aqui eu estou trazendo, na verdade, aqui para vocês o seguinte, estou trazendo dois exercícios, na verdade, alguns exercícios que eu deixei na sexta-feira, da segunda-feira passada, né, naqueles slides, né, inclusive eu postei também na versão PDF. Então, daquela lista, a gente vai resolver esses exercícios aqui. Exercício número 3, eu vou falando aqui para ti, tá? E esse exercício número 3, eu resolvi o primeiro e o segundo, tá lembrado? Pois é, agora a gente vai fazer o terceiro. O exercício número 3, ele te dá uma situação bem prática, para a gente diferenciar a questão da definição de massa e peso, essa coisa que a gente já está acostumado a falar, mas de qualquer maneira, numericamente é interessante a gente visualizar isso. Então, aqui ele dá um corpo de massa de 5 quilos, tá? Essa massa medida na Terra, onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado, né? E ele dá também a aceleração da gravidade na Lua. Então, se na verdade, na prática, esse corpo ele fosse trasladado da Terra, depois para uma nova situação para a Lua. Aí ele quer a massa do corpo na Terra e o peso na Terra. A massa do corpo na Lua e o peso na Lua. Então, é isso que a gente vai fazer. Na letra A, o peso na Terra é a massa na Terra, claro, vezes a gravidade da Terra. Então, o peso na Terra, a massa na Terra dá 5, foi isso, foi a medida. Tá? Gravidade na Terra, 10. Então, faz o produto 5 vezes 10, 50 newtons. Esse é o peso desse corpo na Terra. A massa da Terra, claro, aquilo que foi medido na Terra. Quanto é? 5 kg. Na Lua, o peso na Lua. Está aqui. O peso na Lua vai ser a massa na Lua vezes a gravidade na Lua. A massa na Lua, gente, é a mesma massa na Terra. A massa é a quantidade de matéria contida no corpo. Então, teoricamente, se não há, durante esse translado, se não há uma perda de massa, então, evidentemente, que essa massa ela continua sendo a mesma. Então, o peso na Lua vai ser a massa na Lua vezes a gravidade na Lua. Então, a massa na Lua é a mesma na Terra, 5, vezes a gravidade, 1,6. Então, faz essas contas, 5 vezes 1,6 dá 8 newtons. E a massa, aquilo que a gente já conversou anteriormente, tá? É a mesma. Questão 4. A questão 4, ela te dá uma situação, aqui está mal desenhado, eu fiz um desenho aqui ficou meio troncho esse desenho. Mas dá para, mais ou menos, você entender, você tem um corpo de massa de 20 kg, sobre esse corpo existem 4 forças, 2 na direção horizontal e 2 na direção vertical. Só que essas 2 na direção horizontal, uma está para a direita, outra está para a esquerda. As 2 na direção vertical, uma está para cima, outra está para baixo. Ponto. O que ele quer? Na letra A, ele quer saber a força resultante sobre esse corpo. Pronto. A força resultante vai ser baseada naquela concepção que a gente falou anteriormente. Como eu tenho 4 forças, 2 na vertical, 2 na horizontal, a gente vai trabalhar por parte. Tipo, de que forma, Marinho? Vamos lá. Por exemplo, vamos trabalhar na direção vertical. Quantas forças? Esquece a horizontal. Quantas forças tem na vertical? 2. Quais são elas? Uma de 8, para onde? Para cima. E uma de 5, para onde? Para baixo. Então, o que eu faço? Subtrai. 2 forças na mesma direção, sentidos contrários, subtrai. 8 menos 5, 3. 3 newtons. Em que direção essa força de 3 está? Na direção vertical, claro. E qual é o sentido? O sentido da maior força, da maior componente de intensidade. Então, está para cima. Está aqui, ó. Coloquei ela aqui. 3 para cima. Na horizontal, quantas eu tenho? 2. Uma para a direita, de 6. Uma para a esquerda, de 10. 2 forças na mesma direção, em sentidos contrários, acha a resultante dessas 2. Subtrai. 10 menos 6, 4. Para onde? Na direção horizontal, para a esquerda. Então, está aqui a de 4. Aí a gente, como se na verdade eu tenho a de 3 para cima e a de 4 para cá. Então, eu componho o meu novo sistema. Meu novo sistema vai ser esse aqui. Uma de 3 e uma de 4. Tá? Que medem entre si
essas forças medem entre si um ângulo de 90. Então, recai aquele princípio, que é o teorema de Pitágoras. Então, a força resultante vai ser o valor de uma ao quadrado, mais o valor da outra também ao quadrado, que seria, na verdade, aquela história da hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então, eu tenho 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então dá 9 mais 16 dá 25. Aqui, inclusive, desculpa aqui, olha, eu coloquei newtons aqui, mas esse valor de 25 ainda não é o valor da força, é o valor dela ao quadrado. Então, eu teria que extrair o quê? Extrair a raiz. Então, a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é 5. Agora sim, 5 newtons. Ok. Na letra B, eu quero saber a aceleração. Tá? Para eu determinar a aceleração, eu vou trabalhar com a ideia da força resultante. Tá? Então, a força resultante vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração. Tá? Vai ser a massa vezes a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vale quanto? 5. A massa vale quanto? 2. Tá? 2 já 20. Vezes a aceleração. Aí esse 20 está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Passa para o outro lado dividindo. Então, nesse caso aqui em particular, tá? A minha aceleração vai ser 5 dividido por 20. 5 dividido por 20 dá 0,5. Tá? Dá 0,5. Ok. Vamos para outra questão. A questão agora de número... Não, foram essas duas questões que eu resolvi daquela lista. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar duas questões do livro de vocês. A primeira questão, tá? A questão da página 40. Pega teu fascículo aí na página 40, aí tu pega a questão de número 18, tá? As outras questões são questões teóricas que depois eu quero que você vá fazendo isso aí, depois a gente vai discutindo. Tá? Vamos fazer as numéricas, que provavelmente são questões que eu possa ter um pouco mais de dificuldade. Então, nessa questão de número 18, da página 40, ele diz assim, um helicóptero, né, ele sobe com aceleração de 0,5 metros por segundo quadrado, está aqui, 0,5 metros por segundo quadrado. Ele está subindo e ele está carregando com ele, né, atrelado a um cabo, carregando com ele um corpo de massa de 100 quilos. Tá? O que o problema quer? Ele quer saber, na verdade, qual é a força de tração que esse helicóptero está fazendo nesse cabo para sustentar e suspender esse corpo com esta aceleração. A gente vai fazer o seguinte, para determinar, eu tenho que analisar. Primeiramente, gente, você tem que analisar quais são as forças que estão aplicadas sobre esse corpo. Não importa para ti o helicóptero. Não importa se é um helicóptero que está suspendendo, se é um guincho que está suspendendo, se é uma pessoa que está suspendendo, enfim, qualquer que seja o meio, tá, que esse corpo está sendo suspenso, isso daí, a princípio, a nível do meu problema, a gente não vai levar em consideração. Tá? Então, não te preocupa com o helicóptero. Te preocupa, na verdade, em imaginar o corpo que está sendo suspenso com esta aceleração. Então, sobre esse corpo, tem que entender quais são as forças que estão aplicadas sobre esse corpo que está proporcionando essa aceleração para cima. Ora, a princípio, como esse corpo está suspenso, uma força que é natural que você entenda, uma força que existe é o peso. Porque, evidentemente, você tem que entender que se eventualmente esse corpo ele não tivesse suspenso, ou se alguém chegasse, por exemplo, e cortasse esse cabo, esse corpo ele tenderia a cair. Por quê? Porque ele está sob a ação da gravidade, ele está sob a influência de um campo gravitacional, então a tendência é que sobre esse corpo existisse uma força para baixo. Está claro isso? Então existe uma força-peso que está puxando esse cara para baixo. Tá certo? Então o peso está aqui. Já coloquei aqui, ó. Escrevi até de lápis aqui, ó. Peso aqui, tá? Mas existe, esse corpo ele está preso ao helicóptero através de um cabo. Então existe uma sustentação, ou seja, existe uma força que esse helicóptero está fazendo para cima. Essa força ela está sendo transmitida através desse cabo. Eu vou chamar essa força de T.
seria uma tração. Então, tá aqui, olha. Coloquei ela aqui em caneta. Então, sobre o corpo, quantas forças estão aplicadas? 2. Na mesma direção, em sentidos do quê? Contrários. Tá? 2 forças na mesma direção, em sentidos contrários. Tá? Eu já sei que quando eu tenho 2 forças na mesma direção, em sentidos contrários, para eu calcular a força resultante, o que eu faço? Eu subtraio a maior menos a menor. Mas e agora, como é que eu vou saber quem é maior? Porque eu não conheço a tração. O peso dá para eu determinar, né? Mas eu não sei quanto é a tração. Olha, aqui, olha, bem aqui, olha. O que ele está dizendo? Que ele está sendo suspendido, né? Que ele está sendo, né, elevado para cima com uma aceleração de 0, então esse movimento ele está para cima. Ora, se esse movimento está para cima e existem sobre esse corpo 2 forças, tá? Qual deve ser a força maior nesse caso? É a força de tração. Então a tração é maior do que o peso. Então a força resultante, olha bem aqui, olha, a força resultante é T para cima menos P para baixo. É igual a massa de quem? Do corpo, vezes a aceleração que ele está dando, 0,5. O P eu não sei, eu vou calcular separado bem aqui, olha, aqui do lado, o P é igual a M vezes G. Desculpa, então, P igual a M, que é 100 vezes a aceleração, que vale 10. 100 vezes 10 dá 1000. Já calculei o peso? Já. Então, uma coisa já está resolvida. Então, a tração menos o peso. Quanto é o peso? 1000. Então, menos 1000 é igual a massa, que vale quanto? 100. A aceleração que vale quanto? É a aceleração que ele está subindo, 0,5. Então, T menos 1000 é igual a 100 vezes 0,5. 0,5, gente, é meio. Então, 100 vezes meio dá 50. Esse 1000, ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Tá? Então, eu tiro que T vai ser 50 mais 1000, que dá 1050. Beleza. Tá legal? Ainda no livro de vocês, na página 42, tem atividades complementares na página 42. Tá? Aí a questão de número 3, mais uma questão numérica que a gente vai resolver. O problema diz que eu tenho um corpo de massa de 5 quilos, e a princípio esse corpo está em repouso, por isso que a velocidade inicial dele é igual a 0. E ele diz que 3 segundos depois, a velocidade do corpo vale 12 metros por segundo. Eu quero saber na letra A aceleração. Ora, ele me dá a velocidade inicial, que é 0. Me dá o tempo, que é 3, e diz que a aceleração é 12. Então, desculpa, ele diz que a velocidade é 12, eu teria que como calcular essa aceleração. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais. Marinho, por que mais? Porque a velocidade ela aumenta. A aceleração vezes o tempo. Então, 12 igual a A vezes 3, daqui eu tiro que 13 que o 3 está multiplicando, passa dividindo, então 12 por 3 é igual a 4. 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado, que é o quê? A aceleração. Tá? Na letra B, eu quero saber o valor da força resultante. Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa eu tenho, Marinho, quanto vale a massa? Aqui ele deu 5. A aceleração eu calculei, vale quanto? 4. 5 vezes 4, 20. Beleza? Tá? Então, aqui, vamos finalizar essa primeira parte. Vamos finalizar essa primeira parte, tá? E, em seguida, eu vou deixar para vocês umas orientações aqui, tá?